missão. Hoje estamos em dia de culto, quarta-feira, culto de oração e estudo da palavra de Deus. E eu não faço aquilo que muitas e muitas vezes, né, igrejas não fundamentalistas fazem. Eu já vi pessoas assim, querendo uma palavra para o seu coração, aí eles pegam, segura aqui, filho, eles pegam a Bíblia e eles fazem um sorteio com a Bíblia, né? Abrem e onde cai, caiu. E Deus falou com ele ali. Eu nunca fiz isso. Mas, hoje, sem querer, eu abri a minha Bíblia para começarmos o nosso culto aqui e caiu no Salmo 122, 1, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só que ironia do destino. Claro que não é ironia. A palavra de Deus ela é perfeita, mas eu pensei assim, eu vou ler esse texto. Eu vou ler esse texto na nossa abertura porque como é importante, né, a casa de Deus, a casa do Senhor. E nós estamos impedidos. E me parece assim que esse texto nunca foi tão verdadeiro, né, na vida de um crente, pelo menos da nossa atual, das nossas gerações, né, quando nunca fomos impedidos de ir à casa de Deus. E o Salmo 122 diz isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou ansioso para ver. Quando nós retornarmos, eu quero ser o primeiro a chegar na igreja. Eu creio que vou ficar sentado lá no altar, eu quero ver o rosto das pessoas entrando na igreja, né? Eu creio que estarão contentes, felizes, pela alegria, o privilégio. E de verdade, quando a igreja nem ainda tinha sido estabelecida, o Senhor Deus já nos ensinou na sua palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro que nós entendemos que Deus não habita em templos, né? A igreja somos nós. Mas quando a Bíblia se refere à casa de Deus, muitas e muitas vezes é a igreja congregada, é a igreja reunida. E ali nós podemos adorar, louvar a Deus, ouvir a palavra do Senhor e oramos para que em breve tudo isso possa voltar a acontecer. Tá certo? Ainda estamos descansando ou confiando, lançando sobre o Senhor as nossas orações, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, mais uma vez, a exemplo dos domingos e também das últimas quartas-feiras, então eu tenho a minha filha Gabriela. Dá uma boa noite aí, Gabi. Boa noite. Mais uma vez. Então, a Gabi está aqui no violão e a dona Érica. Boa noite, queridos irmãos. Deu boa noite dela. Não dá para a gente trazer um piano aqui dentro do escritório, porque é muito pequenininho, mas não é pequeno o nosso amor, né, a Deus. E eu creio que você também tem um amor tremendo ao seu Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui para cultuar, louvar e adorar a Deus. Já que estamos numa transmissão de culto de quarta-feira, então você tem a liberdade, se você tem um pedido de oração especial, você tem a liberdade de colocar aqui, tá certo? Na página. Claro que de uma maneira objetiva, mas escreva aí o seu pedido de oração, tenha essa liberdade e depois nós podemos, assim, orar uns pelos outros. Inclusive, o estudo hoje à noite, eu vou falar sobre Pedro sendo liberto da prisão e eu vou estar trazendo um estudo sobre a maneira como Deus nos ensina a orar. Antes ainda desse estudo, antes de cantarmos, então quero agradecer aqui as pessoas que estão conectando, estão entrando. Ali o irmão Ronaldo, se eu não me engano, a Giovana e o Ronaldo foram os primeiros a entrarem aqui, tá certo? E tem tantos outros aqui também, não vou falar o nome de todo mundo, porque já tem várias pessoas aqui, irmãos da nossa igreja, irmãos de outras igrejas, né, até de outras cidades. Muito obrigado por você nos assistir, né? E, na verdade, quando a gente trata, assim, sobre as transmissões de quarta-feira, não é apenas uma transmissão, mas é uma participação. Nós estamos cultuando ao Senhor Deus. Então, aquilo que vamos cantar aqui, cante você aí também para o nosso Deus, Ele é digno
ele merece. Louvor, honra e glórias. Então, nós vamos orar e depois nós vamos cantar O Viver é Cristo. Vamos orar? Pai amado, receba os nossos louvores. Obrigado pela tua presença em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada vida nessa transmissão. Esteja nos fortalecendo e nos instruindo pela sua santa, preciosa, bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O viver é Cristo. Pra mim Viver é Cristo, meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, luz e paz, meu Cristo satisfaz. Pra mim viver é Cristo, meu Senhor. Meu coração sofria muita dor, mas Cristo se tornou meu Salvador. Quando Ele disse, vinde a mim, e libertou-me assim. Pra mim viver é Cristo, meu Senhor. A muita viver é Cristo, meu Senhor. E o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz, meu Cristo satisfaz. Pra mim viver é Cristo, meu Senhor. Há muita coisa aqui que eu não sei, mas uma coisa sei que eu ganhei, porque Ele me amou, então lavou meu coração. Pra mim viver é Cristo, meu Senhor. Pra mim viver é Cristo, meu Senhor. E o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, luz e paz, meu Cristo satisfaz. Pra mim viver é Cristo, meu Senhor. Amém. Verdade, palavras do apóstolo Paulo, né? E de verdade, para nós deve ser também essas mesmas palavras. O viver é Cristo, o morrer é ganho, é lucro. Mas, enquanto estamos nessa vida, vamos viver Cristo da melhor maneira possível. O próximo cântico que nós vamos cantar é Reina no Meu Coração. Esse cântico, ele é uma oração, certo? Então, enquanto cantamos aqui, você aí, cante orando mesmo, e pedindo que Deus, que o Senhor, Ele reine na sua vida, ali, em todos os sentidos, em todas as áreas. Cantemos. Tá. Reina no meu coração, autor da salvação, amado meu. Toma aqui o teu lugar, ó, vem me governar, quero ser teu. Se reinares em mim, terei paz. Se reinares em mim, terei amor. Por isso eu te peço que reines em mim, Senhor. Reina no meu coração. Reina no meu coração, autor da salvação, amado meu. Toma aqui o teu lugar, ó, vem me governar, quero ser teu. Se reinares em mim,
terei paz. Se reinares em mim, terei amor. Por isso eu te peço que reines em mim, Senhor. Tá bom. Esse culto hoje, depois da palavra, nós vamos ter mais um corinho, um cântico para encerrar, e você ainda canta com a gente. Tá certo? Então nós vamos à palavra de Deus, ao ensino da palavra do Senhor. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Dona Érica. Depois vocês vão voltar para mais um cântico. Tá certo? Muito obrigado. Participação do Gui também aqui nos bastidores. Mas, como nós fazemos todas as quartas-feiras, deixa eu me posicionar melhor aqui. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós temos o nosso dirigente da oração, não é mesmo? A alegria de ter, assim, o irmão Ronaldo participando conosco, e ele sempre dá uma palavra assim de saudade, traz um texto bíblico para nós. Então é uma alegria muito grande. Daqui a pouco a Érica vai me passar a conexão com ele, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. O texto bíblico hoje à noite, ele se encontra em Atos, capítulo 12, versículo 9. Então eu peço que você já vá adiantando, né, vá adiantando aí, abrindo sua Bíblia, Atos capítulo 12, versículo 9, mas nós temos o irmão Ronaldo antes participando com a gente aqui. Boa noite, irmão Ronaldo, como está você e a família? Boa noite, pastor, Deus abençoe a todos, abençoe ao Senhor, a família, e eu saúdo a todos aí com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como estão de saúde aí, irmão? Como é que estão todos? Estamos todos bem, pastor. Estamos firmes no Senhor. E é igual a dona Érica, ela falou no domingo, né? Na escola infantil, né? Que o inimigo ele estava, né, sorrindo, né? Porque as igrejas elas tinham fechado as portas, né? E os crentes não poderiam congregar, né? Mas em cada casa hoje, né? Em cada lar hoje, né? Tem um culto, né? Tem a igreja está feita dentro dos nossos lares, né? E Deus tem abençoado que nós temos nos fortalecido cada dia mais, né? Verdade. Amém? É verdade. A igreja tem se fortalecido com certeza nos seus lares. Eu creio que tem havido um despertamento, né, para que a gente dentro de casa possa viver mais a fé cristã, né, irmão Ronaldo? Amém, pastor. Amém mesmo. E você, eu creio assim que você tem um texto bíblico para nós, mas antes de você ler o texto, queria que você também desse uma palavra de incentivo para aqueles que estão ouvindo nossa transmissão, para deixar o seu pedido de oração, para que a gente possa orar, né? Isso, pastor. Eu peço a todos, né, da nossa igreja, que não só da nossa igreja, né, todos que acompanham as lives aí nas quartas-feiras, que possam estar compartilhando conosco, né, com a gente os pedidos, e que nós possamos, né, que cada um possa orar depois, né, no final aí, né, e do decorrer da semana pelos pedidos, né, que foram mencionados. Sem dúvida. Então, E eu queria aproveitar, pastor, Sim. e já pedir oração, né, eu não tive tempo ainda de colocar lá no grupo, mas que os irmãos estivessem orando por mim, devido a essa quarentena e a pandemia aí, né, nós estamos trabalhando reduzido, com o quadro reduzido de funcionários, né, e tomando todas as precauções, então, máscara, álcool gel toda hora, assim, né, e trabalhando desse jeito, parece que a pressão é maior, a gente fica, chega em casa, assim, depois que vai tomar banho, tá até uma aliviada, né, mas durante o dia, a gente, todos nós ficamos muito tensos, né, de trabalhar desse jeito,
É verdade. Na verdade, eu creio que não somente aqueles que têm um trabalho, um serviço, hoje eu saí para a rua precisando resolver algumas coisas, e existe um clima, assim, né, um ambiente pesado no ar, né, por conta da pandemia, né, Isso, e eu fico pensando, assim, aqueles que não têm Cristo, né, como sofrem nessa hora porque não têm aonde lançar, né, a sua ansiedade, né, nós temos um Deus maravilhoso e podemos descansar nele, né, amém, pastor. amém. Somos Mas que, abençoados, né, por esse lado aí, né, de ter Cristo, né, e de ter, né, o Senhor aí com as lives, né, se dispondo, né, o Senhor, a dona Érica, a trazer uma porção da palavra todos os dias para nós, né. É sempre de grande importância. tem sido muito gratificante também, em todos os sentidos, né? Principalmente vendo os irmãos, né? A expressão de gratidão dos irmãos, não somente aqui nos depoimentos públicos do Facebook, mas também no privado eu tenho ouvido também de pessoas muito tocadas, né? Glória a Deus por isso, Amém. né? Glória a Deus por isso. E Amém, por favor, irmão, faça uma promessa de acabando a pandemia, você fazer um sanduíche daquele gostoso para o pastor e a família. Amém, pastor. Com esses dias, né, que estou em casa, inclusive ontem, né, eu estava preparando o café da manhã, né, para a Giovana e para os meninos, né, e aí eu lembrei do pastor, né, que eu estava ali fazendo um misto quente ali para elas, e eu lembrei do pastor, né, nessa hora. E vamos combinar assim. Como a gente sente falta dessa comunhão, né? Com certeza, pastor. Não só, né, assim, convidar o senhor, mas convidar toda a igreja uma hora para estar vindo aqui em casa, aqui, numa comunhão. A gente, nessa hora, hoje ainda conversando com a dona Cida, do senhor Osmani, ela estava falando, pastor, muita falta da igreja, da comunhão, como é ruim ficar sem ir na igreja. Então, isso que você falou, eu acho que é o sentimento de todos nós, né? Verdade? Com certeza, pastor. Bem, com certeza, e vamos orar para passar rápido esse tempo aí e que nós possamos nos encontrar na igreja, né? Sem dúvida, eu creio nisso. Bom, irmão, a gente é meio refém do tempo, né? Eu gostaria que você tivesse a liberdade para ler a passagem bíblica que você escolheu para nós, para nos abençoar nessa noite. Pastor, eu estava aqui, eu estava lendo, né? E eu estava com duas palavras aqui, dois versículos para trazer para os irmãos. Mas eu escolhi os Salmos, o capítulo é o 55 e o versículo é o 22. Certo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Amém? Amém. É muito bonito esse salmo. Me fez lembrar um cântico que a gente escutava muito lá em Franca. Eu não vou saber cantar agora e nem vou me arriscar, mas belíssimo esse salmo, e que Deus nos ajude a fazer, né, exatamente isso, né? Isso, lançar sobre ele. Lançar sobre ele, nosso cuidado. Irmão Ronaldo, olha, um abraço para você, a família, as meninas, todos são muito queridos. Eu já estou vendo aqui alguns colocando pedidos de oração, depois vamos ficar atentamente olhando esses pedidos e orando, intercedendo, e que Deus abençoe você no seu trabalho, suprindo as necessidades lá, e acima de tudo possa dar, assim, paz, né, e força para o seu coração, tá bom? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor também. Agradeço pela oportunidade, né, que o senhor tem dado, né, não só a mim, mas outro irmão da igreja está participando, né, e deixar, né, um incentivo aí a todos, né, que vamos permanecer firmes, né, nas promessas do Senhor, e dar um grande abraço a toda a igreja aí, todos que estão acompanhando o senhor nesse momento, tá? Deus abençoe. Deus abençoe também. Então, obrigado por você ter participado. O abraço está transmitido, tá bom? Amém. Muito bem, irmãos. Então, gostoso, né? Às vezes uma ligação, um contato com um irmão aqui, outro ali. Isso nos alegra bastante. Eu tenho tido irmãos da igreja me ligando e perguntando, pastor, o senhor está bem? O senhor está precisando de alguma coisa, né? E esse carinho, essa consideração, ela é muito especial.
Mas vamos à porção bíblica da palavra de Deus, porque nada substitui aquilo que a palavra faz nas nossas vidas, não é verdade? Então vamos ver Atos capítulo 12, versículo de número 9. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Nós vamos ler aqui até o versículo de número 16. Hoje à noite, então, nós vamos falar sobre esse anúncio aqui que será projetado no nosso, então, culto. Então, vamos ver o que Deus tem para nós, porque hoje eu quero falar sobre as lições. O nosso tema é esse: as lições àqueles que oram. Muito bem, nós vamos entrar na palavra de Deus nesse momento em oração também. Pai, ajude-nos, fala conosco, ensina-nos a tua palavra. Precisamos de ti, ó Pai, da sabedoria para ensinar, da sabedoria para aprender e também da sabedoria para praticar. Em nome de Jesus, eu oro, ó Pai. Salve almas, toque no coração dos crentes. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então esse é o nosso tema. Nós hoje vamos falar sobre as lições àqueles que oram. As lições àqueles que oram. Nós entendemos de uma maneira muito especial sobre a Bíblia e a importância que a palavra de Deus dá à vida de oração. De vez em quando, nas quartas-feiras, eu gosto de falar sobre oração e trazer algum estudo sobre oração, principalmente porque é o culto de oração. E nós precisamos ser instruídos sobre este assunto. O Senhor Jesus, certa vez, ele foi interrogado, né? Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou mesmo. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Então, a verdade é que o cristão, nós ajudamos as outras pessoas. E nós ajudamos através do veículo da oração. Então, o cristão ora por aqueles que precisam de alguma coisa e tem algum pedido de oração. Muitas e muitas vezes a gente ajuda as pessoas na nossa área de atuação física, geográfica e até mesmo financeira. Mas essa nossa área de atuação ela é limitada. Se alguém, por exemplo, lá em Porto Alegre precisa de mim para levar essa pessoa no hospital, eu não posso, não está dentro da minha esfera geográfica de trabalho, mas eu posso orar por aquela pessoa. Está entendendo, irmãos, que é interessante que as nossas ações físicas, elas são limitadas, mas as ações espirituais, aquilo que eu posso fazer no ministério de oração, isso não tem limites. Eu posso orar em qualquer momento e por qualquer pessoa, por qualquer motivo, seja ele qual for, e você também. E esse texto aqui nos mostra algumas lições que nós precisamos aprender. São lições da Bíblia àqueles que oram e intercedem por outras pessoas. Certa vez alguém disse, né, que quando ajudamos
nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Prestou atenção na frase? Quando ajudamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus é que está trabalhando. Esta passagem bíblica ela é uma das mais incríveis do livro de Atos, que é um livro formidável. Eu aconselho você a pedir sabedoria de Deus e ler o livro de Atos. Ainda mais que estamos na pandemia, isolados, com um pouco mais de tempo. O livro de Atos é um livro interessantíssimo. Ele tem um nome justamente que fala por si só, né? Atos, atitudes dos apóstolos. E aqui nós vemos a revelação de uma das passagens formidáveis do livro, então, de Atos. A passagem, como eu disse, ela é uma das mais incríveis. Pedro está preso. Tiago tinha sido morto. E a igreja está orando na casa de Maria. O anjo do Senhor, ele entra na prisão e ele sai, ele liberta Pedro. 2 milagres acontecem aqui nesse contexto, antes de entrarmos aí nos ensinamentos dos pontos principais, mas 2 milagres acontecem nesse contexto. As portas da prisão se abrindo por si só e nenhum guarda vendo absolutamente nada. Isso é interessante e é relevante porque nós estamos falando de uma prisão, na época, uma prisão da mais alta segurança. O Senhor fechou os olhos dos guardas e abriu as portas da prisão mais segura do mundo. É isso. O Senhor fechou os olhos dos guardas e ele abriu as portas da prisão. E é verdade, parece que nos faz até lembrar aquela frase que diz, né? E a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Está bem oportuna aqui dentro desse contexto que nós estamos falando, mencionando. Vemos, então, Deus aqui trabalhando de uma maneira especial no coração da igreja que ora. Irmãos, o estudo nessa noite vai nos ensinar que sempre vai valer a pena orar. A igreja que ora, ela nunca perde, muito pelo contrário, ela sempre está se fortalecendo. Portanto, nessa noite, nós vamos falar e mostrar que Deus ensina a igreja que ora. Veja bem, não estou falando que Deus ensina a igreja a orar, ele faz isso. Mas o nosso tema hoje é justamente que Deus ensina a igreja que ora. Entendemos então que muitas e muitas vezes a igreja está até orando, mas até mesmo o ministério de oração da igreja, nesse ministério, dentro desse ministério, o Senhor Deus, ele está nos ensinando. Ele vai nos ensinar, ele vai nos instruir. O que Deus ensinou aos irmãos que estavam orando ali na casa de Maria? Nós veremos nessa noite 3 importantes ensinamentos do Senhor para a igreja que ora. E estou trazendo esse estudo, essa pequena mensagem hoje à noite ao seu coração de uma maneira diferente do que geralmente eu faço. É claro que ela está dividida em pontos, mas nós vamos ver um estudo dividido por pares de palavras. Então preste atenção porque é algo diferente, gostoso de se aprender e extremamente assim claro diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, as lições àqueles que oram. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 10 lições envolvendo o poder e o propósito de Deus. Nós vamos ver que o poder de Deus ele está em conformidade com os seus propósitos. O versículo 10 diz, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Em primeiro lugar, então, nós vemos a sincronia, né, que existe entre o poder de Deus e o propósito de Deus. Vemos aqui, como eu disse, que há uma grande confusão, infelizmente, sobre os milagres de Deus e sobre, muitas e muitas vezes,
o poder do Todo-Poderoso Deus. Sabe por que eu digo isso sobre essa grande confusão? Eu digo porque, infelizmente, muitas e muitas pessoas, é claro que eles procuram pelo poder de Deus, eles procuram pela ajuda de Deus, mas eles apenas querem o poder de Deus. Eles não querem a disciplina de Deus, eles não querem as instruções do Senhor Deus, eles não querem estar debaixo da autoridade de Deus, eles só querem os benefícios que o Deus do universo pode proporcionar. Agora, meu querido, meu amado irmão, sempre entenda que o poder de Deus, ele não estará sendo separado do propósito de Deus. Você acha que realmente Deus quer operar um poder e até mesmo um milagre na sua vida sem que isso esteja alcançando o objetivo do coração de Deus na sua vida e na minha vida? Seria, de certa forma, algo até mesmo esquisito, sendo Deus operando o seu poder sem que o seu propósito estivesse ligado a ele. Então nós vemos aqui, né, justamente o problema das ações, das orações de muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas estão se ajoelhando, estão gritando, estão clamando por um milagre na sua vida. Estão clamando pelo poder de Deus na sua vida. Mas será que o propósito de Deus está ali? Será que realmente o propósito de Deus está lá? Por exemplo, pessoas que estão orando por um trabalho, um emprego em determinado lugar. Será que está dentro do propósito de Deus te dar aquele emprego, o emprego A? Será que no propósito de Deus, no plano de Deus, o Senhor não está querendo te dar o emprego C ao invés do A? Então, a verdade é que sempre que nós oramos, e a igreja ali estava aprendendo isso, sempre que nós oramos, nós temos que entender que o poder de Deus, ele está junto, ele está ligado, precisa estar ligado ao propósito de Deus. Isso é ensinado na oração que o Senhor Jesus Cristo deu para nós e os seus discípulos. A oração do Pai Nosso nos ensina isso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então ali nós vemos justamente isso, Deus operando poderosamente, mas estava aquele poder da operação de Deus, estava naquele poder, estava o propósito do Senhor Deus, estava o propósito de Deus. Fato é isso que eu estou falando, que é verdade, que no próprio contexto do livro de Atos, nós vemos que Tiago, um dos discípulos do Senhor, ele tinha morrido. E o fato de Tiago ter morrido não significava que Deus não era poderoso. O propósito de Deus para Tiago estava ali dentro do cumprimento da sua morte. Estevão, o primeiro mártir, também ele morreu de uma maneira, assim, muito impactante. Mas o fato de Estevão ter morrido não significa que Deus não é ou não seja poderoso. E isso faz toda a diferença na nossa oração, porque agora a gente ora com um olhar diferente. Nós oramos entendendo que Deus tem o seu poder e nós oramos entendendo que Deus tem o seu propósito. E as duas coisas são importantes. A minha confiança de que Deus pode e a minha certeza de que o propósito de Deus é o melhor para a minha vida. Muito bem, o versículo 8 nos mostra isso, que o poder de Deus sempre está em acordo com o seu propósito. Depois nós podemos ler o contexto aqui, você pode ler em casa, versículo 10, 9, 8, os versículos anteriores. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que Deus dá à igreja que está em oração, a primeira lição é: existe ali um perfeito equilíbrio entre o poder de Deus nas nossas orações e o propósito de Deus.
Então vamos descansar neste primeiro ensinamento e entender, compreendê-lo da melhor maneira possível. Vamos ao segundo ponto. Não apenas vimos o poder e o propósito, mas em segundo lugar, no nosso ensinamento no livro de Atos, nós vemos a união e a comunicação. A união e a comunicação. Veja comigo o versículo de número 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Versículo 17 também ele diz: e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. A segunda lição que o Senhor Deus nos ensina sobre a igreja que ora, a igreja que está orando, é que para que isso também possa funcionar, precisa haver estas duas coisas. Precisa haver união e precisa haver comunicação. Você sabe que existem igrejas que até estão unidas, no sentido físico mesmo, mas eles não se comunicam nas suas necessidades. E também existe um outro problema de igrejas até que se comunicam. Nós vivemos a era da comunicação, não é verdade? Nós temos aí os smartphones, nós temos o e-mail, nós temos telefone e tudo mais. Isso é uma união importante. Mas nós vemos que a igreja, ela aprendeu a estar unida não somente na comunicação, mas unida mesmo, fisicamente, perto um do outro. E o versículo 12 mostra isso, né? Que eles estavam juntos em casa de Maria. Em casa de Maria. Então, o que a gente aprende em segundo lugar? O que o Senhor Deus, em segundo lugar, está ensinando para a igreja que está orando? Ele ensina que você não vai estar assim vivendo a importância e a prática da oração bíblica corretamente se você está falhando em uma dessas duas áreas. Em primeiro lugar, você precisa se unir à igreja, fisicamente mesmo. E é tão fato de que isso é uma das grandes falhas das nossas igrejas dos nossos dias, é tão verdade isso que você percebe que as reuniões que existem menos pessoas nas nossas igrejas são as reuniões de oração. Os lugares que tem menos gente são os lugares que tem gente orando. Os crentes não gostam de estar unidos em oração. Eles gostam de estar unidos para jogar futebol, eles gostam de estar unidos para churrasco, eles gostam de estar unidos para comer. Isso é gostoso. Eu acabei de brincar com o irmão Ronaldo sobre isso, de comunhão que a gente sente muita falta. Mas o que eu quero dizer é que, agora num assunto sério, é que quando se trata de orar, de realmente ficarmos a presença de Deus em oração, as pessoas não gostam desse tipo de união. E não somente não gostam desse tipo de união, mas não gostam da comunicação. Você também vê poucos crentes que compartilham um pedido de oração. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você compartilhou um pedido de oração com alguém da sua igreja? Numa reunião de oração da sua igreja, orando e buscando Deus juntos em oração. Irmãos, os nossos cultos de oração, na maioria das vezes, eles estão vazios. E é claro, infelizmente, eles caem no meio da semana e a maioria não podem chegar. Mas mesmo assim, em outras ocasiões que as nossas igrejas marcam algum tipo de atividade, nós não nos animamos muito para isso. E até mesmo nós, liderança, nós falhamos em não promover mais ações de oração em união e também em comunicação. Nós vemos que Pedro, quando foi liberto da prisão, a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele foi? Ele foi se encontrar com a igreja. A primeira coisa, ele tinha tantos e tantos lugares para ir. Na verdade, se ele estava dentro de uma prisão, o último lugar que ele poderia ir, que ele deveria ir, era uma reunião de crentes. Porque era óbvio que se um ladrão tinha escapado da prisão, os policiais, os soldados, melhor dizendo, eles estariam indo tentar resgatá-lo no lugar onde que ele provavelmente
estaria procurando recurso, ajuda, socorro, dinheiro, sustento, alguma coisa. Mas Pedro não se importou com isso. Pedro queria comunicar à igreja, aquilo que Deus tinha feito por ele. E sabe, o ministério de oração ele é importante porque a gente vê assim que não apenas ele está dentro assim do patamar das necessidades. Então você comunica algo que você precisa, mas o ministério de oração ele também está no patamar de testemunho de honra e glória. Pedro ele foi lá para avisar os crentes: olha, Deus me livrou da prisão. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão. E essa também é uma outra área, também, infelizmente, de falha, porque muitas e muitas pessoas recebem as bênçãos de Deus e eles não são felizes, alegres em compartilhar com os irmãos em Cristo as bênçãos do Senhor, sejam elas quais forem. Não sei, parece que existe um medo, né? E, infelizmente, existem até pessoas, nem sei se eu posso chamar de crentes, pessoas que quando Deus abençoa uma outra pessoa da igreja, ele fica até com inveja, né? A inveja não é de Deus, a inveja é de obra do diabo. Então, se existem pessoas assim, eles precisam se consertar com Deus urgentemente. Porque Pedro ali foi até a casa para dizer: Deus me libertou, Deus é maravilhoso, Deus operou um milagre. Então, em segundo lugar, nós vemos o quê? O que é que Deus ensina para a igreja que ora? Se você realmente está querendo fazer parte do ministério de oração de maneira bíblica, você precisa estar unido com a igreja em oração e você precisa estar em comunicação com a igreja. Você viu o que nós fizemos na nossa abertura aqui? Até eu falei com o irmão Ronaldo nos dirigindo aqui. Eu falei: irmãos, coloque o seu pedido de oração, claro, de maneira objetiva, mas nós precisamos de pedidos, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos pedir para que a igreja esteja orando por nós. E orando uns pelos outros, nós vamos nos fortalecer. Nós vamos nos fortalecer. Nós não comunicamos os nossos pedidos de oração. É uma pena, mas nós não comunicamos. Sem querer me prolongar muito nesse ponto aqui, mas até mesmo dentro de casa, se você for ver, as pessoas não fazem isso. Filhos não chegam para os seus pais e falam: pai, mãe, ore por mim, por isso, isso e aquilo. Filhos crentes não pedem para que os seus pais orem por eles. Cônjuges, esposas não chegam para os seus maridos crentes e dizem: bem, querido, amor, não sei, ore por mim, eu estou precisando que você ore por mim. Maridos, então, menos ainda, né? Porque se existe uma área muito grave e falha em nós, homens, é a área da comunicação. Homens, ainda mais. É raro você achar um marido que chega para a sua esposa e diz: bem, ore por mim, esteja orando por mim, por essa questão. Então, a verdade é que o Senhor Deus, nesse contexto aqui, ele nos ensina o quê? A igreja que está orando, ela precisa de união e ela precisa de comunicação. Talvez a quem eu estou pregando, ensinando nesse momento, eu esteja falando assim com pessoas que estejam falhando nessa área. Eu e você, eu creio, nós podemos melhorar nisso, tá bom? Então, as palavras, né, que nós estamos aprendendo hoje, você, espero que esteja comigo. Nós, então, vimos sobre o poder e o propósito. Nós vimos sobre a união e a comunicação. E, terceiro e último lugar, nós vamos falar sobre a incoerência e a aparência. Infelizmente, essas duas palavras nos mostram, assim, uma gravidade no ministério de igrejas que oram. Acompanhe comigo, versículo número 15, que diz: e disseram-lhe: estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era, e diziam: é um anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Segundo lugar, terceiro lugar, melhor dizendo, nós vemos a incoerência e a aparência
Duas palavras graves dentro de um contexto de igreja que ora. Por quê graves? Em primeiro lugar, vamos falar sobre a palavra de baixo, a aparência. Qual era a aparência daquela igreja? Uma aparência boa. As aparências, tem um ditado que diz que as aparências, elas enganam, né? Mas nem sempre, às vezes a aparência, ela está revelando aquilo que é verdade mesmo. Não temos o direito de julgar todas as aparências. Mas vamos falar sobre a aparência daquela igreja. Qual era a aparência daqueles irmãos? Era boa. Eles estavam reunidos, eles estavam unidos, eles estavam comunicando os pedidos de oração, tanto é que eles estavam ali dentro orando por Pedro preso. Eles estavam com uma aparência boa. Eles estavam ali fechados, quer dizer, eles estavam concentrados. Portas fechadas, estavam concentrados, estavam orando. Tudo certinho. A aparência era muito boa. No entanto, quando aquela menina vai até a porta e vê Pedro e comunica a eles que Pedro estava à porta, toda aquela aparência tão boa de crente, parece que num abrir e piscar de olhos, ela vai por água abaixo. Por quê? De repente eles pegam e eles falam que ela estava fora de si. Disseram que ela estava doida. Estavam orando, mas quando vem alguém dizendo Pedro está à porta, eles dizem, você está doida. Então, irmãos, isso nos mostra, sim, uma área interessante, porque nos mostra que muitas e muitas vezes nós estamos com uma aparência tão boa de crente, tão boa. Nós estamos indo na igreja, nós carregamos a Bíblia, nós cantamos louvores, nos envolvemos com ministérios de música, outra coisa aqui e ali, crianças. Nós usamos uma gravata no pescoço, as irmãs estão decentemente vestidas, uma aparência toda certinha. Mas realmente, qual tem sido o conteúdo da nossa fé, da nossa conduta? Será que não está caindo justamente agora na palavra de cima, onde eu quero falar sobre nós estamos caindo em incoerência? E as pessoas estão olhando para nós, eu fico imaginando aquela menina, Rod, aquela menina olhando para os discípulos e falando, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa estranha aqui. Eu estou falando que ele está à porta, ele está à porta. E vocês estão me chamando de louca, mas que oração é essa? Estou contextualizando algo que numa fração de segundos, é claro, passou na cabeça dela, mas que incoerência é essa? E sabe, irmãos, muitas e muitas vezes, trazendo assim para aplicação, eu estou terminando, a aplicação para a nossa vida, é isso que está acontecendo, é uma incoerência. As pessoas estão vendo a gente fazer as coisas certas em termos da aparência, mas ao mesmo tempo, ali, rapidamente, nós mostramos algo que não condiz com aquilo que estamos fazendo, com aquilo que pregamos, com aquilo que cantamos, com aquilo que vestimos, com a Bíblia que carregamos. E essa incoerência ela acaba se tornando extremamente perigosa, porque filhos observam, mas peraí, tem alguma coisa de errado com meu pai? Tem alguma coisa de errado com os meus pais? E pais também observam, peraí, mas o meu filho tem alguma coisa estranha, porque a aparência é essa, mas estou sentindo uma certa incoerência com a atitude dele aqui e ali. E sabe, irmãos, acima de tudo, isso ofende a Deus e atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor, porque o Senhor Deus nos quer realmente pessoas que orem com a aparência da oração, condizente também com a nossa confiança na oração. Não pode haver incoerência. E isso nós trazemos não somente para a oração, mas para tudo aquilo que nós fazemos, ministério de louvor, ministério evangelístico, ministério de criança, seja qual for aquilo que nós estamos fazendo e o que for. Então, essa é a terceira lição que o Senhor Deus nos mostra. Então, tomemos cuidado com a aparência e, ao mesmo tempo, com
algum sinal de incoerência. Deus realmente nos quer ver firmes e pessoas assim que estejam com uma transparência muito clara, mas de glória, de honra e de firmeza. Estamos vivendo o tempo da pandemia, então não pode haver incoerência. Nós sabemos o Deus que nós servimos, nós estamos firmes no Senhor, custe o que custar. Deus nos ajude a mantermos então uma fé inabalável. Obrigado por sua atenção e vimos então mais um ensinamento sobre oração. Ensinamento sobre oração. E eu termino o nosso estudo perguntando a você, né? Aprendeu hoje alguma lição? Você, eu creio que com certeza você está no grupo daqueles que oram. Aprendeu alguma lição sobre a sua vida de oração? Eu creio que você aprendeu sim, eu aprendi bastante com esse estudo e que o Senhor Deus nos ajude e nos perdoe nas nossas falhas que temos cometido nessas áreas que foram tratadas. Pai, obrigado, nos ajude, me ajude, perdoe os nossos pecados e faz de nós crentes que estejam crescendo na vida de oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu prometi, as meninas estão voltando então, e nós vamos cantar mais um cântico, tá certo? Mais um cântico aqui. Bom, Deus Supremo é. Você vai cantar com a gente aí? Olha, estamos encerrando o nosso culto. Mas se você está cantando aí, participe aí escrevendo. Pastor, estou cantando sim. Escreve até um pedaço da letra da música. Deus Supremo és. Canta bem alto aí. Eu quero escutar aqui na minha casa. Tá certo? O seu louvor ao nosso Deus. Vamos lá, Gabi, Dona Érica. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua majestade, és incomparável em tua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Amém. Amém. Muito bem, obrigado então, Dona Érica, e obrigado por você ter participado. Então, estamos encerrando essa transmissão. Amanhã não haverá o culto, ou melhor, o devocional, tá certo? Eu vou compartilhar daqui a pouco na minha página do Face, será também compartilhado da igreja, mas a igreja mãe, a nossa igreja aqui da Veiga Miranda, ela está celebrando conferência de aniversário, Érica? De aniversário, né? Infelizmente, eles também não estão podendo realizar essa celebração, mas haverá uma conferência virtual.
certo? E os cultos estarão sendo transmitidos, começaram até hoje, quarta-feira, estarão sendo transmitidos até domingo. Então, amanhã à noite eu vou estar pregando, né, nesse culto virtual. Então, eu vou, assim, encaminhar para você o link, a página direitinho, para que você possa estar acompanhando esse culto amanhã, que é mais cedo. É mais cedo. É às 19h30, você estava falando aí pelo YouTube, né? É pelo YouTube. Vai ser ao vivo, então, pelo canal do YouTube. Então, todos os membros da nossa igreja, no nosso grupo da igreja, vamos estar compartilhando isso. E também na minha página no Face, assim como na da igreja, você vai estar vendo a propaganda. Tá certo? Que Deus possa ser honrado, glorificado e exaltado nesta conferência. Tá bom? Então tá. Muito obrigado por sua participação. E estamos terminando, né? Os nossos cultos da igreja e os devocionais com a divisa lá da minha igreja. Olha, eu preciso falar para eles que eu peguei emprestado a divisa, senão eles vão ficar bravos comigo. Mas vamos terminar mais uma vez mencionando essa divisa que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Uma boa noite. Deus abençoe você grandemente. Fique com o tchauzinho da Dona Érica, da Gabi. Nós amamos você, igreja, segunda igreja de Ribeirão Preto.